Olá, caros seguidores, caros irmãos da Casa Espírita O Consolador, muito boa noite. Vamos iniciando aqui a nossa live, aguardando a chegada de todos, para que a gente possa então dar aí todo o início a essa temática, né, chamada autoconhecimento. Então, a gente vai falar sobre algo muito importante. Boa noite, Cleia. Como vai? Prazer e honra ter você aqui. Vamos falar então sobre o autoconhecimento. Estou vendo a Ana Rita também. Aqui a gente vê que a gente está na live, né? O pessoal vai entrando e comentando, viu? Boa noite, Ana Rita. Obrigado pelo convite. Agradeço em nome da presidente, né, do Consolador, a todos os demais que aqui estão presentes. E o autoconhecimento, que no nosso folder está assim, né? Quem é você? Quem é você? Ana, estão me ouvindo bem? O som tá claro? Tá tudo certo? Vamos ajeitando aí, né? Olá, mestre, doutor Luiz Fernando Bandeira de Melo, nosso filósofo. Uma honra tê-lo aqui. Então, o autoconhecimento. Olha, gente, isso é fundamental, né? Para que a gente chegue num objetivo chamado reforma íntima. A gente, para fazer a reforma íntima, tem que se autoconhecer. E para a gente chegar nesse autoconhecimento, a gente perpassa por algumas perguntas. A gente precisa saber o que você é. Ok, não quem por enquanto. O que você é. Por que você está aqui? Para aí depois eu te responder quem você é. Então, partamos cartesianamente, então, né, dessa introdução para que você possa saber que lá na conclusão a gente tem que ter uma reforma íntima. Vamos lá? Olha só. O que você é? A gente tem que responder entendendo que existe uma diferença importante entre ser e estar. Se alguém na rua te perguntar o que você é, talvez você responda com o que você está. Ah, eu estou advogado. Ah, eu estou comerciante. Não, mas a pergunta é, o que você é? Ora, o que você é um espírito imortal. Você está humano, você está encarnado, mas a sua realidade é que você é um espírito imortal, um espírito que vive já há centenas de anos e vem à Terra para exercitar o que aprende ao longo da sua caminhada. Então, o que você é? Eu sou um espírito e você está encarnado. Então, a gente não pode falar de outras vidas. Ah, eu vou falar nas outras vidas. Não, a sua vida é uma só. A vida é espiritual. Você tem que falar nas outras encarnações, que foram momentos em que você esteve aqui encarnado ou em outros orbes, ou em outros planetas. Não dispensemos a ideia de que nós também, enquanto espíritos, na nossa jornada rumo ao progresso, a gente não passa por outros planetas. Então, não perca de vista, você é um espírito infinito e imortal que está encarnado. Então, esse é um pressuposto básico para que você entenda quem você é. Então, por enquanto, você está entendendo o que você é. Muito bem. Se você é um espírito imortal e que já viveu várias encarnações, e não há como dizer que você encarnado aqui no planeta Terra seja um espírito virgem que inicia primitivamente a sua primeira encarnação aqui, isso não há de ser falado, está no Livro dos Espíritos. Quem aqui está? Mesmo os selvagens já perpassaram por outras encarnações.
Então você que está me assistindo aí, já é espírito que já passou por outras encarnações. Então, você, na sua vida, tem um monte de experiências que estão obnubiladas, que estão suspensas ou esquecidas por um véu. Olha só que interessante, dentro de você, neste momento, existem várias experiências que já foram vividas na China, no Japão, no Oriente Médio, na América do Sul, enfim, você já passou por vários países ao longo de suas encarnações. E essas lembranças estão em você, no entanto, esquecidas pelo véu do esquecimento que a gente adquire quando a gente vem para a Terra. Mas você tem rompantes de lembranças que Freud chamava de buscar lá no inconsciente, não é? Porque isso está tudo lá no inconsciente. É como se fosse, gente, um grande iceberg. Nós vivemos a ponta do iceberg, mas o nosso inconsciente para Freud, ou o inconsciente, ou as nossas lembranças de encarnações passadas para a doutrina espírita, são o grande corpo desse iceberg. Então, a gente às vezes puxa, não é, dessas memórias que estão, a gente desvela esse véu, não é? Por exemplo, quando você está numa situação em que você tem duas alternativas que lhe vêm, ou às vezes até mais alternativas que lhe sobrevêm. Então você acaba ficando na dúvida porque aquelas experiências de outras encarnações, em que você tinha outra língua, que você já teve dissabores, que você já teve alegrias, mas também já teve tristezas, estão batendo a sua porta mental para te dizer assim, olha, vai por esse caminho aqui. Mas o véu do esquecimento, importantíssimo para a sua vida atual, te dá o livre-arbítrio para dizer assim, embora eu acho que eu devo ir para cá, eu vou para lá. Então você que está me assistindo já passou por esses momentos em que 2/3 do seu íntimo quer ir para um lado e o seu 1/3 quer ir para o outro. É porque esses 2/3 são as encarnações e experiências que já foram vividas por você e que já estão gritando, presta atenção, você vai sofrer se você for por esse lado de cá. E talvez a gente por não se conhecer, e talvez a gente por não ter o hábito de se analisar, a gente caminha por um lado adverso daquele que a gente aprendeu enquanto encarnado em outros lugares. Ok? Então, primeiro, então eu posso concluir que existe uma pleiade de pessoas dentro de você que gritam, que vão te contar, que vão te indicar dentro do seu inconsciente e que você tem que, para se autoconhecer, começar a dar ouvidos a essas vozes, tanto pelos sabores quanto pelos dissabores. Olha, e quando você começa, e aí você fala, olha, tudo bem, eu concordo que eu sou um ser que pré-existe, né? Agora eu vou fazer isso quando? É difícil, não é? Eu sei que é difícil, por isso que está tendo essa live aqui com vocês, para que a gente possa te trazer um pouco desse clique, para que você comece a dar aso àquelas vozinhas das experiências pretéritas que você já passou. Então, o que você é? Não perca de vista, um espírito imortal que tem um monte de experiências. Bom, e você vem para a Terra para quê? O que você vem fazer aqui? Você vem em busca de exercitar o que você aprendeu na vida espiritual. Você vem aqui para colocar à prova, e é por isso que você tem o véu do esquecimento. Por isso que quando você vem para a Terra, encarna, você esquece das suas vidas pretéritas. Né? Perdão, das suas encarnações pretéritas, porque vida é uma só. Pegadinha, né? Olha, mas o que acontece? Você perde e aí você tem que ter a sensibilidade de ouvir
as reminiscências do inconsciente para Freud ou das suas outras encarnações para a nossa doutrina, para não errar, para fazer o melhor. E se errar, ajustar, porque é melhor a gente errar tentando acertar do que não tentar. Então, no seu erro, mas com boa intenção, ir se organizando. Bom, então a gente está aqui para aprender. A gente está aqui para se exercitar tudo rumo ao progresso, rumo à nossa evolução. Esse é o objetivo da sua estada aqui. E se você recalcitra no erro aqui, você voltará, você vai voltar, talvez numa situação pior, de saúde, mental, para que você possa resgatar aquele erro cometido. Eu sempre digo isso nas minhas lives, nas palestras. Vamos tentar fazer o melhor nessa encarnação para que a gente já resgate o máximo de débitos anteriores e nós não consigamos novos débitos. Então vamos tentar agir dentro das leis morais. Vamos tentar ir no caminho da doutrina espírita. E se você não tentou até hoje, é o momento certo de tentar, porque nada é por acaso. E se talvez você nunca entrou nessa live e está entrando agora, é porque Deus quis assim. É porque estava escrito que você deveria ser desperto para isso e então começar a alterar o seu caminho. Porque para nós espíritas, o pau que nasce torto não vai desencarnar torto, ele pode se endireitar. Então você tem essa condição, esse livre-arbítrio de se endireitar ainda nessa existência. Vamos lá? Está na hora, é assim. Então nós estamos rumo ao autoconhecimento. Já vimos o que somos, um espírito infinito e imortal. Vimos para que estamos aqui. E agora a gente vai para a pergunta X da questão. Quem somos nós? Quem somos nós? E por quê? E aí, quando eu falo quem somos nós, eu estou te dizendo, traduzindo, o que você anda fazendo nessa encarnação. O que você anda fazendo aqui na Terra. Já refletiu sobre isso? Quantos anos você tem? O que você anda fazendo? O que você tem feito? Então, para que a gente possa compreender o que a gente anda fazendo aqui na Terra, a gente tem que pegar a questão 919 do Livro dos Espíritos, que diz assim, olha a pergunta de Kardec. Qual o meio prático mais eficaz, o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, eu diria nesta encarnação, e de resistir à atração do mal? Qual o meio mais prático e eficaz para me melhorar nesta encarnação e não dar aso ao mal? A resposta dos espíritos é assim: conhece-te a ti mesmo. Um sábio já te disse isso aí no passado. Na verdade, conhece-te a ti mesmo estava escrito no pórtico lá do templo do deus Apolo, lá em Delfos, na Grécia. Já estava escrito lá. Conhece-te a ti mesmo. Há uma grande celeuma que discute a autoria. Os espíritos dizem que é um sábio da antiguidade, eles não falam o nome. O que eu posso te dizer é que estava lá em Delfos, na Grécia, no pórtico do templo do deus Apolo. Agora, que isso tem uma grande sabedoria, isso tem, meu filósofo aí falando, isso mesmo. Que isso tem uma grande sabedoria, isso tem. A gente tem que olhar para nós mesmos. Traduzindo aqui, numa metáfora biológica, é como se você pudesse virar os seus olhos para trás e olhasse o que você anda fazendo aqui
Conheça-te a ti mesmo. E talvez você esteja perguntando, tudo bem, eu quero, já ouvi esse conheça-te a ti mesmo aí, mas o que é isso? Como eu faço para me autoconhecer? Como eu faço? Então, eu tenho 3 elementos para te pontuar, para você começar a pensar nisto. Primeiro elemento, se autoanalisar. Se autoanalisar. Carl Jung nos dizia o seguinte, olha que frase, hein? Abre aspas, Jung. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Ninguém se torna iluminado por ficar pensando em luz. Na verdade, você tem que olhar para a sua própria escuridão se você quiser se iluminar. Então, olha só o que Jung disse. Olhe para si mesmo e veja a escuridão que há em você. Entenda, os seus vícios, as suas paixões. Você já parou para se analisar o que há de errado? O que você tem feito de ruim? Se você prosseguir, e o Luiz está nos dizendo aqui que Sócrates assumiu essa proposta para a sua vida. Sócrates, Luiz é o maior especialista em Sócrates que eu conheço, está dizendo aqui. Então, olha para a sua escuridão. Olha para os teus vícios. Mas olha com um olhar de terceiro. Porque se você olhar com o seu próprio olhar, você vai dar desculpa para os seus vícios e eu me faço entender. Às vezes você é avarento. E aí quando você vai olhar para esse vício, você diz assim, eu não sou avarento, na verdade eu sou precavido, vai que eu preciso do dinheiro lá na frente. Olha o desequilíbrio. Tudo perpassa por um equilíbrio. O avarento ultrapassa as margens do que é ser precavido. Então, você tem que olhar com um olhar crítico para a sua escuridão, pois só assim você se iluminará. Você se acha perfeito? Eu não me acho. Mas, porque nós não somos. Por isso nós estamos aqui. Senão a gente não estaria no planeta Terra, a gente estaria em outro lugar. Melhor, em Júpiter, por exemplo. Melhor. Mas, se a gente está aqui, e se você se acha perfeito, é a primeira escuridão que você tem que começar a defenestrar. Eu me acho perfeito. Opa. Então vamos olhar aí com o olho de terceiro para você começar a se criticar aí. Não é? Talvez seja um orgulho, hein? Porque o orgulho é achar que é melhor, hein? O orgulho é achar que é melhor. Ter certeza que é melhor, não é? O orgulho é diferente do vaidoso, né? Orgulhoso. O vaidoso quer que as pessoas falem que ele é bom. O orgulhoso não precisa disso. Ele tem certeza. Ele não precisa ouvir de ninguém. Ele já sabe que ele é o melhor. Lê do engano. O orgulho e o egoísmo, esses dois vícios, essas duas paixões inerentes a esse mundo de provas e expiações, são um grande mal que recrudesce o nosso progresso. E talvez por isso nós estejamos passando por esse flagelo destruidor chamado coronavírus. E será que estamos aprendendo? Será que a nossa vaidade, o nosso orgulho está sendo arrefecido? Ou será que teremos que passar por mais flagelos destruidores, tal qual está previsto lá na questão 737 do Livro dos Espíritos? Então, passemos a nos analisar. O Agostinho, ainda em comentário ao Livro dos Espíritos, da questão 919, te dá uma receita para você se analisar. E qual é a receita? Agostinho, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Agostinho já está desencarnado quando fala isso aqui. É o Santo Agostinho. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim
que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Santo Agostinho, ele vem e diz assim, eu todo dia, olha a habitualidade, todo dia à noite, ao me deitar, eu fazia uma autoanálise para saber se ele não tinha feito algo de errado. Todo dia. Sabe quando que a gente faz essa autoanálise? A maioria de nós? 31 de dezembro. Só. E olha lá. Né? Você tem que fazer ela com muito mais habitualidade, tá? É todo dia. Ao se deitar. E eu sei que existem os maus espíritos que não querem que você se conheça. E não precisa ser espírito obsediador apenas e tão somente. A Terra tem um monte de situações que te fazem sair fora dessa autoanálise. Quando você começa a se autoanalisar, o WhatsApp vibra, o Facebook apita, o Instagram está te chamando. E aí essa autoanálise fica para segundo plano, porque você precisa responder às redes sociais. Você precisa entrar na internet. Essas são tentações que existem no mundo para impedir o seu autoconhecimento. E a maioria das pessoas está assim. Basta eu estar aqui na live para apitar aí o WhatsApp, para você falar, deixa eu só dar uma olhadinha. E nós, seres humanos, temos essa questão, a gente consegue focar em uma coisa em detrimento da outra. Então, se você está olhando o WhatsApp, você vê que você perde o que está aqui. Por mais que você fale assim, não, eu consigo olhar o WhatsApp, ver a live do Marcos, entrar aqui no Facebook e ainda falar ali. Ouvir o que está acontecendo. Você não está fazendo nada completo. A partir do momento, gente, que eu comecei a dar atenção no que eu estou fazendo, a minha vida melhorou. Eu era assim, eu era um polvo. Eu estava no WhatsApp, no Instagram, ouvindo o que os meninos estavam fazendo e assistindo o jornal ao mesmo tempo, porque você não fazia nada. Então, a partir do momento que você para e fala, eu vou assistir a live agora, vou pôr no não perturbe o Instagram, o WhatsApp, beleza, depois você vê. Olha as ansiedades às quais nós estamos expostos. E isso tem uma razão de ser. Olha o mal que o 919 fala. Olha lá, quando se pergunta, vou repetir. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida agora? E resistir à atração do mal. Olha aí o destempero, né? Tá te chamando. Vem cá para você assistir isso aqui em detrimento da live. Não é? Olha só, eu falei disso aqui, vou falar de novo. Pega as visualizações de todos os espíritas que você conhece aí da internet. Pega as visualizações, soma as visualizações de todos. Não vai dar 10% das visualizações de um show de humor na internet. Não vai dar. Por quê? Nós, seres humanos, estamos distorcidos, a nossa direção está para o lado de lá. É por isso que a gente chama você para o autoconhecimento, para se autoconhecer. Então se autoanalise e cuidado com essas distrações que vão acontecer na sua vida, porque elas vão acontecer, porque não se quer o autoconhecimento, não se quer o teu progresso, né? Não se quer o mal, não quer. Ele quer que você fique aqui. Ele quer que você fique muito tempo aqui e não vá para o bem, não evolua. Ok? Ou então eu estou te dizendo como conhecer-se a si mesmo. Primeiro item, se autoanalise. Tá? Segundo item, como é que você é com as outras pessoas? É outro item. Se analise. Como é que você é com relação às outras pessoas? A gente tem máscaras. Gente, a gente tem máscaras. A gente é um na rua e a gente é outro em casa, por exemplo. Na rua, cortês, por favor, obrigado, desculpe. Em casa, pega lá. Não fala por favor, não pede desculpa, não é cortês. E aí, quem é você? Você é o da rua ou você é o da sua casa? A tendência é que você seja da sua casa, que você está apenas se mascarando para ter uma boa convivência social. Você é aquele do instinto. O teu instinto é qual?
É de gritar? É. O cara briga no trânsito, vai para a casa espírita, sabe? É pacífico. Saiu da casa espírita, primeiro que ele vê já xinga lá na rua. Quer dizer, quem é ele? 461 do Livro dos Espíritos responde a isso. Diz assim, olha Kardec perguntando: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que são sugeridos? Resposta dos Espíritos: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, atenção, geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então, se você tem aquele pensamento, né, de, não vou pedir por favor não, tô na minha casa e tal, este é o teu. Aquele da rua que você pensa, não, que eu tenho que ser educado, né, as pessoas acham que eu sou uma pessoa educada, então eu tenho que me mascarar. Esse é um pensamento que não corresponde a ser você. É óbvio que eu não estou falando para você falar, sair, então agora sendo truculento com as pessoas. Não, é o contrário. Se o bem é ser educado, seja bem bom na sua casa. E essa é a análise que você tem que fazer. Por que eu sou educado com as pessoas do centro espírita e quando eu chego na minha casa com os meus filhos, com a minha esposa, eu sou truculento? Qual a razão disso? Não é? Então, é esta análise que você tem que fazer. E a gente é muito assim. Simão Pedro deu um exemplo que eu gostei muito. As mães, imagine que tem duas mães conversando aqui e tem dois meninos brincando na antessala. E de repente sai um choro. As duas mães correm achando que é o seu filho. Aí chegam as mães, uma delas vai falar assim, ufa, ainda bem que não é o meu. Ou seja, e ela depois se solidariza. Mas veja, qual que é o instinto? Qual que é o primitivo dela? Se aliviar. Opa, ainda bem que não é o meu, é o da outra. E esse é o instinto primitivo do 461. E a gente só vai conseguir melhorar no amor o dia que a gente amar os nossos filhos, os filhos dos outros, como amamos os nossos filhos. É fato que você se alivia na hora por não ser seu filho, né? E no mesmo momento você se solidariza. Mas há um átimo ali em que você mostra o seu verdadeiro eu e o eu da sociedade. O correto seria se conduzir da mesma maneira, não é? Então, são pensamentos que você deve fazer e analisar com essa questão social. Uma vez eu estava andando de carro, gente, e agora, recente, andando de carro, e aí no carro da minha frente, gente jogando casca de banana na rua, sabe? Aí jogou uma casca de banana na rua, falei, nossa, que é isso? Aí logo depois, joga a lata de refrigerante na rua, falei, gente, essa pessoa entende que a rua é o lixo dela, ué. Coisa que pra mim, obrigado Luiz, coisa que pra mim é tão assim, me causou tanto, um mal tão grande ver jogar casca de banana na rua e uma lata de refrigerante também, como se a rua fosse um lixo. Veja, essa pessoa não está pensando no coletivo, ela está pensando nela mesma. Ela está sendo egoísta. Ela está achando que tudo gira em torno dela. E é esse ego que a gente tem que combater. Porque se você for ler o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que nós vamos comentar aqui no canal essa semana, 70 vezes 7 Espiritismo, se você não é inscrito, escreve lá, fala exatamente isso. Nós temos a centelha divina e nós temos o nosso ego, como se fossem dois círculos. O círculo interno é a nossa centelha divina, é o nosso espírito imortal que passou por várias experiências. Só que o ego tomou conta. O ego é esse instinto primitivo. Ele vai e ele perpassa a centelha divina, o espírito está no centro e ao redor está o nosso ego com seus orgulhos, suas paixões, seus egoísmos. Quem que deveria perseverar? E ainda mais em isolamento social, a gente está nessas telas, a tendência é esse ego ficar muito maior e não devemos. Então atente-se para isso, nesse problema do ser. O ego está tomando conta, essas questões instintivas. O ego quer que você
que ele quer de você? É o primitivo, comer, reproduzir. Tá? É isso que o ego quer. Ele quer, a gula, por exemplo, ele ultrapassa, comer para viver. Só que aí, enquanto eu estou comendo para viver, e estou tendo relações sexuais para atender as necessidades naturais, é uma coisa. Quando eu desequilibro nisso daí, aí é o problema. Aí é a paixão que Kardec fala no Livro dos Espíritos. Que nós somos seres inferiores, espíritos inferiores, porque nós temos as paixões. Daí a necessidade de irmos para o mundo de regeneração, e nós só vamos para o mundo de regeneração, lá tem paixões? Tem, mas são menos desequilibradas. As nossas paixões aqui são desorganizadas. No de regeneração vai ter paixão? Tem, mas é organizada. A nossa não. Então, a gente tem que combater o ciúme, o orgulho, o egoísmo, que são coisas instintivas, que a gente tem que olhar e se autoanalisar. E a gente vê isso na sociedade. Começa a olhar para você ver. Uma outra dica de autoanálise é o que você faz com o transcendente. O que você faz com o transcendental? O que é isso? Transcendente é a capacidade de você conectar-se com o mundo espiritual, conectar-se com situações da sua vida diária e de interpretá-las de acordo com a doutrina espírita, por exemplo. Exemplo para ficar mais fácil. Você tem um trauma qualquer. Você sofreu uma violência. Você foi traído. Você tem um trauma. Aí como é que você lida com isso? Porque o seu mental desequilibrou, o seu espiritual desequilibrou ali. Como é que você vai provocar essa chamada homeostase, este reequilíbrio? Porque esquecer aquilo não vai ter jeito. Mas você mentalmente e espiritualmente vai ter que dar um jeito de promover a cicatrização daquela situação mental que você foi exposto para poder, então, evoluir. Como é que você faz isso? O analista faz muito isso contigo, né? Você procura um psicólogo, ele vai tentar te mostrar que aquele trauma, ele pode ser contornado de maneira a você se reequilibrar. Isso pode se dar aqui no plano, com Jung, até com práticas espirituais, com Freud, mais materialista, e com nós espíritas, nessa autoanálise, em busca de um equilíbrio maior, de entendimento do porquê que aquele trauma lhe foi exposto. Eu fui traído, eu fui violentado. Bom, passou, você sofreu. Esse sofrimento vai te trazer consequências. Você pode abraçar consequências ruins, você pode caminhar por um caminho ruim, você pode tentar melhorar. Você pode tentar mudar a sua vida para melhor. O sofrimento está aí? Tá. Para que é o sofrimento? O sofrimento é para você melhorar. Nós espíritas sabemos disso. Não estou falando para você que a gente gosta de sofrer. Mas eu estou falando que quando você é exposto ao sofrimento, você sofra com gosto. Sofra de uma vez. E o que é sofrer com gosto? Então, olha, não é gostar de sofrer. Mas quando for exposto ao sofrimento, sofra com gosto. No sentido de melhorar-se. Porque nós espíritas sabemos que quando a gente é exposto a um sofrimento, não é por acaso. É porque talvez a gente cometeu um erro lá em outras encarnações, ou a gente cometeu o erro aqui mesmo. E a gente é exposto a esse grande sofrimento para que a gente pudesse, então, o quê? Progredir. Você pode degringolar e dizer, não, eu sofri a violência, agora eu também vou virar um bandido e vou ser também violento. Ou você pode dizer, sofri a violência, mas eu vou amparar as pessoas que também sofreram a violência como eu sofri. Eu consegui me equilibrar nessa autoanálise. E eu entendi que esse percalço, esse grande obstáculo, foi para que eu pudesse então ajudar as outras pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei, dando-lhes a minha experiência e dando-lhes meios de se soerguer. Olha que bonito que é essa segunda alternativa.
Então, tudo isso perpassa pelo que estava lá no templo de Delfos, Luiz, que é conhecer-se a si mesmo, olhar para o seu âmago, entender o que você está fazendo de errado. Ah, mas é difícil demais, eu sou um cara muito ciumento. Bom, se você já detectou que você é ciumento, você já fez uma autoanálise. A partir do momento que, igual Agostinho, você vai lá e deita e diz, olha, eu sou ciumento mesmo, hoje eu fiz um ato de ciúme reprovável, eu não devo fazer mais isso. Bom, você já reconheceu a sua escuridão que o Jung falava. Então você reconheceu a escuridão. Eu não estou dizendo que você não vai ser ciumento amanhã. Seria um ledo engano. Mas eu estou te dizendo que a partir do momento que você se conhece enquanto ciumento, e há aquele olho terceiro seu mesmo que olha e fala, olha que situação ruim a qual eu expus, eu estava num bar com a esposa, passou um cara e eu acabei com a festa porque eu briguei com ela, os meninos que estavam comigo, tudo começaram a chorar porque eu fui ciumento. A partir do momento que você se presta atenção nisso, da próxima vez você vai ser ciumento, não tem jeito por enquanto. Por enquanto. Mas você já vai falar assim, nossa, eu não posso fazer isso. Você começa a ter a autocrítica e você vai falar assim, pera lá, olha eu sendo ciumento de novo. É isso que o psicanalista vai te mostrar. Quando você senta no divã, você vai contar para ele, ele vai te interpretar isso daí. E você pode fazer isso consigo mesmo também. Então, olha, na segunda vez vai ser ciumento, na terceira, a hora que você vai vir aquele do 461, o primeiro pensamento do ciúme. Mas você já fala assim, opa, foi tão ruim da outra vez, eu já detectei que eu sou ciumento, eu fiz de uma segunda vez, eu vou tentar me refrear. Olha aí, olha aí. E aí, você está fazendo sem ver uma chamada reforma íntima, que é o que se almeja. Quando você refreia, e eu sempre lembro do Corinto aqui, Corinto, eu não sei se você está vendo, o item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que nós temos que coibir os nossos instintos primitivos. Este é o Espírito. Porque Corinto me disse isso numa palestra pública, ele disse, Marcos, sabe qual é o objetivo do espírita? Sabe quem é um bom espírita? Disse, quem? Ele disse, aquele que coíbe seus instintos primitivos. Nunca mais esqueci isso, viu, Corinto? Procurei no Evangelho segundo o Espiritismo, você que é um sábio, estava lá no item 4, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, combatamos as nossas más inclinações, como a do ciúme, como a do orgulho, como a do egoísmo. E para a gente combater, gente, a gente tem que reconhecer na gente. É isso que eu estou te dizendo. Por isso que lá em Delfos está escrito, conheça-te a ti mesmo. Primeiro conheça-te. Observe você. Ponha-se, sai ali, olha para você. A partir do momento que você sair desta live, fala assim, quem sou eu? Na minha casa, eu dou atenção para as pessoas ou eu sou uma porta? Eu sou aquele cara que o mundo pode acabar e eu estou na televisão e larga para lá? Analise-se criticamente. Como você é na sua família, nada melhor do que você fazer isso. Depois, você vai olhar como você é com seus amigos. E vai ampliando esse olhar. E comece a se criticar e ver o que você tem feito de errado. Sabe? A gente tem as pequenas coisas do dia a dia, tem que analisar. Vamos combater as más inclinações? Vamos combater. Vamos procurar então, com esta live, que se encerra agora, com o que Jung disse, analisar, despertar a nossa consciência. Que Jung diz, não há despertar da consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo,
para evitar enfrentar sua própria alma. É difícil, caro seguidor, caro amigo, caro irmão da Casa Espírita o Consolador. É difícil você se encarar. É difícil. As pessoas fazem de tudo para isso porque causa dor. Mas você só vai conseguir se conhecer a partir do momento que você olhar para a tua escuridão e procurar defenestrar os males que você reconhecerá. Espero poder ter inspirado alguém a se analisar a partir de hoje, como Agostinho te ensinou. O que você fez de errado e o que você fez de mal hoje, para que a gente possa, né, Ana Rita? A maior dor, ela diz, é sair do nosso comodismo e mudar o que precisamos. Então, saia do seu comodismo. Que seja doído, mas será recompensador, porque você não estará gastando esta sua encarnação, que tem uma fila enorme lá de espíritos querendo a oportunidade que você está tendo agora. E se você está aqui, não é por acaso. Vamos nos conhecer? Eu espero que você tenha gostado aqui da live e a gente, com muita satisfação, se despede aqui da Casa Espírita o Consolador neste mês, porque mês que vem a gente volta, se Deus quiser. Muito obrigado a todos por ter seguido e estarem aqui comigo até esse momento. Um forte abraço e até a próxima live aqui do Consolador. Tudo de bom para vocês, pessoal. Até mais.